E aí, galerinha do YouTube? Sem enrolação, vamos lá para nossa aulinha mais que topper de desenvolvimento web e programas de uso. Basicamente, o desenvolvimento web é um processo de construção e testes de um software específico para a web, com o objetivo de se obter um conjunto de programas com determinadas funções para diversas finalidades. O processo de construção do site pode ser dividido em 4 partes: definição, planejamento, desenvolvimento e operação. O mais essencial para o início do processo é definir o propósito do site, levando em consideração também o usuário final e sua acessibilidade, se será divulgado para o público em geral ou restrito ao ambiente corporativo. O site pode ter cunho informativo, funcional ou para entretenimento. Lembrando que também existem sites com múltiplos propósitos, os portais. Após definir os objetivos, requisitos e documentar o projeto, é preciso planejar a execução do que está no papel, ou seja, é hora de organizar a equipe. Nessa fase, é interessante implantar metodologias de gestão e planejamento. Essas metodologias são, resumidamente, técnicas aplicadas com o objetivo de ajudar na organização e realização do projeto. Nelas estão contidas as regras, padrões, práticas e conceitos necessários para garantir que a qualidade, os prazos e os custos do projeto possam ser entregues como planejado. O Scrum, por exemplo, é uma das metodologias ágeis mais utilizadas no desenvolvimento de software, onde o projeto é dividido por um responsável que atua como um coach em fases que duram de 2 a 4 semanas, as sprints. No início de cada sprint, é definido quais tarefas serão realizadas nesse período, considerando a prioridade de cada uma. Por exemplo, em um bolo, a parte mais importante é a massa, depois o recheio e, por último, a cobertura, sendo esses 2 últimos dispensáveis, ou, tratando-se de um projeto, adiáveis. Dentro das sprints, há uma reunião diária, onde toda a equipe se reúne para dizer o que foi feito no dia anterior, o que será feito no dia atual e se há algum problema no processo. Há algumas metodologias que podem ser utilizadas juntamente com o Scrum, como complemento dele. Esse é o caso do Kanban Board, que permite visualizar facilmente o que está sendo feito. Pode ser controlado por software ou utilizando um quadro e post-its. A interface deve ser atrativa e de fácil entendimento para o usuário, ou seja, o público-alvo é quem manda. Não é interessante fazer um site para crianças falando sobre o mercado de criptomoedas, por exemplo. Nesse momento é onde acontece a geração de páginas HTML, com auxílio de programas como Dreamweaver, Sublime e Notepad++, entre outros. Como o Brackets, nesse exemplo. Ocorre também a criação do banco de dados, usado para guardar logins e senhas, armazenar informações e realizar consultas. Esses bancos são criados em programas como MySQL Workbench, SQL Developer e PostgreSQL. Esses programas e muitos outros são utilizados para criar o site com a cara que o usuário irá acessar, de forma que a máquina também entenda os processos. Dependendo da situação, podem ser utilizados os chamados frameworks, que são modelos usados para programação. Eles possuem um código genérico que pode ser adaptado para qualquer sistema, facilitando e acelerando determinados processos. Nessa etapa, também são feitos os chamados testes de funcionalidade e implantação, como verificação de funcionamento dos links, recursos, usabilidade, ou seja, quão fácil é para o usuário navegar e utilizar os serviços, e funcionamento em diversos navegadores e máquinas, assim como seu desempenho. É importante também que o site seja validado para seguir para a parte final do processo. Nesta última etapa, deve ocorrer o processo de implantação, que inclui colocar e manter a página no ar por meio de um provedor de hospedagem, com o domínio definido, ou seja, o nome do site, para o usuário chegar até ele, conectar-se ao servidor FTP, onde ocorre o carregamento de arquivos, e acionar o banco de dados, para que as informações possam começar a trafegar no site. Se for o caso, aqui também é onde são adicionados os sistemas distribuídos, que, em resumo, ocorrem quando existem diversos processos ou empresas, enfim, mas que para o usuário final aparenta ser apenas um, como o famoso exemplo do Mercado Livre. Instalado, configurado e funcionando, finalmente o site está completo para o usuário final, lembrando sempre de mantê-lo atualizado e ficar de olho ao feedback do público quando necessário, para ir sempre evoluindo. O projeto é finalizado, mas o desenvolvimento não pode parar.